E vem conferir a crítica da primeira temporada da série do Ted. E eu finalmente assisti a série do Ted. E essa era uma série que eu tava com muito medo de saber como seria o seu resultado antes do seu lançamento. Porque o primeiro filme do Ted lançou em 2012. O segundo filme do Ted lançou em 2015. E de lá pra cá, o Seth MacFarlane, que é o criador da série, dos filmes, ele não falou mais sobre isso. Então fiquei pensando, será que depois de tanto tempo, será que depois de quase 10 anos do lançamento do último filme, vai ter uma condição de continuarem mantendo essa história? E depois mostraram que o elenco não seria o mesmo elenco. Não iria voltar Mark Wahlberg, que era o protagonista, que é o Johnny. Então a partir daí eu fiquei pensando, o que eles vão fazer? E aí anunciaram que ia ser na escola, ia ser antes do primeiro filme, ia ser mostrando mais a parte da adolescência, ia mostrar nos anos 70, 80. Então a partir daí eu fiquei pensando, será que realmente a série vai dar certo? Tem que ter muitos fatores para ela dar certo. E ainda bem que o Seth MacFarlane é um excelente escritor e eu gosto muito do estilo de comédia dele. Afinal, além desses filmes do Ted, ele também foi criador de séries que eu gosto muito em relação à comédia, como Uma Família da Pesada, American Dad, The Cleveland Show. Então eu gosto desse tipo de comédia. Eu gosto do estilo de humor dele ácido e completamente pesado, para sendo para maiores de 18 anos. E aqui ele consegue trazer exatamente isso. E para mim, série do Ted é muito boa e muito divertida. Mas claro, vale destacar, pra quem gosta desse tipo de humor e pra quem gosta dos filmes do Ted. Porque se você é alguém que assistiu os filmes do Ted, não achou graça nenhuma no humor, não achou graça nenhuma nesse estilo de humor mais agressivo, mais ácido, pra maiores de idade, você não vai gostar da série, porque ela vai realmente pra esse lado. Mas pra quem gosta, funciona bem, e pra mim funcionou muito bem. E o primeiro fator que fez com que funcionasse bem fosse o elenco de apoio. E por que eu falo elenco de apoio? Porque o Ted se mantém o mesmo, se mantém a mesma voz e a mesma personalidade. E já que ele é um produto feito completamente em CGI, é muito fácil você meio que criar algo em cima dele, você manter a mesma personalidade. Afinal, ele é um ursinho de pelúcia. Agora, quando você pega o elenco de apoio e você pega os atores que vão fazer a família, por exemplo, a prima deles e o Johnny, você teria que pensar, se não fizerem muito bem, se não escolherem muito bem esses atores, pode ser que o tempo de comédia não funcione, a química entre eles não funcione e a série como um todo acabe desmoronando. E não é isso que acontece. Eu gosto muito da família, eu gosto muito da personalidade que deram para cada um daqueles personagens. Eu gosto muito de como a comédia funciona para cada um. E eu também gosto muito de como a série não fica focando em Ted e Johnny ou a série inteira. Como eles focam em muitos personagens secundários para virarem o ponto principal do episódio. E para mim isso funciona muito bem. Através de uma comédia ácida, através de uma comédia brutal, mas que faz com que você a cada episódio acaba rindo muito, dando muita risada. Você não vai terminar a série do Ted aprendendo amadurecimento. Você não vai terminar a série do Ted pensando realmente o que foi que você aprendeu com esse episódio. Não, vai ser um episódio de 40 a meia hora que tem de cada episódio, que você vai simplesmente se divertir assistindo, dar risada e passar para o próximo episódio. Assim como acontece com a maioria das produções de Uma Família do Seth MacFarlane, como Uma Família da Pesada. Você não vai terminar o episódio refletindo sobre o mundo, mas vai terminar se divertindo com aquela comédia boba que praticamente não leva a nada, praticamente. Então a partir daí, você tem ótimas piadas, e eu gosto muito de como o Seth MacFarlane brinca muito com aquela época que o filme está inserido. O filme dos anos 80. Então eles fazem piada exatamente naquela época, com piadas que acabam funcionando muito bem até para quem gosta daquela época. Talvez para um público mais jovem, que não conheça muito dos anos 80, que não acompanhou muitos filmes daquela época, tá acostumado com coisa mais moderna, talvez muitas piadas não peguem para eles. Para mim, que eu sou de 97, mas vivi muito dos filmes daquela época, e séries também, acaba pegando muito bem as piadas. Então eu gosto muito da química dos personagens, gosto muito de como eles colocam na época que tem que ser colocado, como as referências e as piadas são muito bem feitas. Eu gosto muito do elenco de apoio. Claro, nem todo episódio funciona muito bem. Já que o episódio ele é focado numa comédia no começo, meio e fim, o episódio praticamente tem cada episódio é focado em uma comédia, acaba que nem todo episódio funciona muito bem. Nem todo episódio é super engraçado, super divertido. Um ou outro acaba ficando um pouco enjoativo. Um ou outro acaba ficando um pouco mais arrastado do que precisava. Mas isso não estraga a série. É a mesma coisa que eu falei, apesar de ser uma série de comédia, obviamente eles poderiam trabalhar um pouco melhor os personagens em desenvolvimento, colocar uma história paralela que fosse um pouquinho uma história mais consistente, e isso também faz um pouco de falta. Fica só comédia pela comédia, e isso acaba perdendo um pouco a graça em certo ponto.
Mas foi o que eu falei. Pra mim que gosta dos filmes e gosta da forma como o escritor escreve os seus roteiros, pra mim funciona muito bem. Funciona em personagem, funciona em comédia, funciona em como eles criaram a dinâmica pra época que eles estão inseridas. Porque se fosse hoje em dia muita coisa não seria bem aceita, mas colocando os anos 80, se aceita muito mais das piadas que estão ali. Eu gosto muito de como ele trabalha tudo isso. É como se fosse o Seth MacFarlane passando o que ele conhece de melhor, que é uma boa comédia. Então pra você que gosta de Ted, pra você que gosta desse estilo de comédia, com certeza a série vai funcionar pra você, assim como ela funcionou muito bem pra mim. Concluindo, eu gostei muito da série do Ted. Gostei tanto que eu acho que ele só não é melhor que o primeiro filme, mas eu acho a série até melhor que o Ted 2. Pra mim, a série do Ted foi o que eu falei. Pra quem gosta desse estilo de comédia, pra quem gosta do estilo de comédia do Ted, com certeza é uma série que vai funcionar muito bem pra você. Vai fazer com que você assista e dê muita risada, assim como eu dei. Obviamente, a série poderia ser melhor em relação a tentar colocar pelo menos uma história pra funcionar durante toda a temporada, poderia funcionar um pouco melhor em relação ao desenvolvimento de personagem, algumas mensagens que querem passar. Isso acaba fazendo falta, fazendo com que, apesar da série ser muito divertida, não seja marcante. É como eu terminei a temporada. Eu terminei pensando assim: se tiver uma segunda temporada, eu vou ficar muito feliz, eu vou querer muito ver. Mas se não tiver, tudo bem também. Eu acho que a série deveria instigar mais o público a querer ter mais. E isso acaba ele falhando um pouco. Mas no fim, a comédia, as atuações, os personagens e o Ted funcionam tão bem que faz com que seja uma ótima série de comédia que com certeza vale a seu tempo. Por isso que eu fecho a primeira temporada de Ted com uma nota 8 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série do Ted? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.